Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do Grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do Grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? É isso aí, pessoal, mais um Games em Aula agora na periferia de Atenas, aprender um pouco mais sobre o trabalho em cerâmica dos gregos. Olá, viajante! Será que posso apresentar Cerâmico a você? O forno que aquece toda a cerâmica de Atenas? O Cerâmico era um bairro especial em Atenas, onde oleiros criavam vasos e recipientes que eram levados para toda a Grécia. Este passeio mostrará a você o delicado processo necessário para transformar algo simples, como argila lamacenta, em vasos ornamentados e taças de vinho douradas. Venha me ver quando tiver concluído sua visita para falarmos mais do que você aprendeu. O Cerâmico era uma área grande e vasta a noroeste da Acrópole de Atenas. Embora parte dele fosse usado no cemitério, ele também era dedicado à criação de cerâmica. O cerâmico era tão importante para essa arte que seu nome sobrevive na própria palavra cerâmica. Talvez atraídos pelo rio, os oleiros se mudaram para a área e formaram sua própria comunidade viva. Acredita-se que até o fim do século V a.C., centenas de milhares de recipientes de cerâmica já haviam sido feitos em Atenas, incluindo tudo, desde coisas pesadas como panelas não decoradas, a frascos delicados e bonitos, reservados para os óleos mais preciosos. Infelizmente, apenas cerca de 1% dessas peças sobrevive hoje, algumas só em fragmentos. A argila bruta do rio não era adequada para a roda de um oleiro. Oleiros atenienses usavam argila rica em ferro, o que criava a coloração laranja-avermelhado característica da cerâmica de Atenas. Mas essa argila de alta qualidade tinha que ser tratada com cuidado para evitar desastres no forno. A argila era levada para leitos de consolidação, onde era misturada com água para lavar resíduos orgânicos como folhas. Depois de purificada, a argila era amassada manualmente para expulsar bolhas de ar e criar a textura necessária para um acabamento impecável. Um dos objetivos dessas etapas iniciais era remover impurezas que pudessem arruinar um molde delicado, ou pior ainda, deixar um vaso inutilizável. Vocês mexeram com argila também? No Fundamental 1? Até no Fundamental 2, né? É muito legal as aulas práticas de artes. Quando a argila estivesse limpa, cabia ao oleiro transformá-la em um vaso, girando-a em uma roda ou pressionando-a em um molde. A escolha variava dependendo da forma que queriam dar ao vaso, mas eles também levavam em conta o escopo da decoração. Oleiros não trabalhavam sozinhos. Uma oficina podia ter muitas pessoas trabalhando juntas em diferentes aspectos da produção. Oleiros colaboravam com diversos pintores para decorar suas criações. Alguns desses pintores até acabaram se tornando oleiros depois. No fim, um único vaso poderia ser resultado do trabalho de vários artistas, cada um focado em certo aspecto de sua criação. Depois que os potes eram moldados e decorados, eles eram colocados em fornos para o longo e delicado processo de queima. O processo tinha 3 estágios: oxidação, redução e reoxidação. O principal intuito do processo de queima é ter um controle fino da exposição da argila ao oxigênio. As reações químicas estimuladas pela queima dão aos potes seu característico tom laranja avermelhado. Eles também deixavam pretos e lustrosos os esmaltes de argila nos desenhos decorativos. A parte mais difícil do processo de queima era gerenciar as chamas em si. Era necessária muita habilidade e experiência para julgar com precisão as temperaturas adequadas, e até um pequeno erro poderia arruinar muitas horas de trabalho.
Vasos podiam ser decorados de muitas maneiras. Antes de 530 a.C., vasos atenienses eram decorados com a técnica de figuras negras, em que desenhos eram pintados como silhuetas escuras. No fim do século VI a.C., pintores criaram uma nova técnica chamada de figura vermelha, uma inversão do processo de pintura que deixava figuras em vermelho e o fundo em preto. Isso deu aos artistas mais liberdade para explorar detalhes como músculos e mechas de cabelos individuais. Os desenhos eram esboçados no recipiente usando uma ferramenta fina e afiada. Linhas finas em relevo que ajudavam a definir elementos sutis, como detalhes da face, eram adicionados com pincéis com fios rígidos. Vasos mais elaborados eram às vezes revestidos de ouro, mas essas decorações eram delicadas e provavelmente só eram realizadas após a queima. Você retornou! Como pôde ver, a cerâmica era um processo árduo e delicado, mas era um exemplo do talento e da habilidade artesanal que dominavam a cultura e a arte grega. Bom, há algo mais que você deseja fazer agora? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Games em Aula. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para o próximo episódio.